Narrativa. Nunca pensei que seria o cara que sairia da própria festa de aniversário de casamento. Mas também nunca pensei que minha esposa anunciaria publicamente que tinha um plano B. Tudo começou há 3 semanas, quando ela mencionou querer dar uma festa para o nosso 5º aniversário. Eu não estava muito afim. Casados há 5 anos, sim, mas nada nisso parecia valer uma comemoração ultimamente. Mesmo assim, ela insistiu, disse que seria bom pra gente nos reconectar com amigos que não víamos há tempos. Eu devia ter prestado mais atenção em quem estava na lista de convidados. A festa foi na nossa casa. Nada chique, só comida, bebidas, umas 30 pessoas no quintal. Eu estava na churrasqueira quando notei ele. Bryce, o ex dela da faculdade, o cara com quem ela namorou 2 anos antes de me conhecer. Eu sabia que ainda eram amigos. Amigos no Facebook, curtidas ocasionais nos posts um do outro, esse tipo de coisa. O que eu não sabia era que ele tinha sido convidado para nossa festa de aniversário de casamento. Quando perguntei para ela, ela deu de ombros e disse que uma amiga trouxe ele junto. Casual, como se não fosse nada demais. A primeira hora foi tranquila. Pessoal comendo, bebendo, conversando, coisas normais de festa. Eu tava começando a relaxar. Aí a amiga dela, Melissa, começou a ficar barulhenta. Tinha tomado umas, e você sabe como algumas pessoas ficam quando bebem. Tudo vira piada. Ela tava com minha esposa e mais 3 mulheres perto da mesa do pátio. Eu tava a uns 4,5 metros, pegando outra cerveja no cooler. Foi aí que eu vi. Menina, você é esperta demais. Melissa tava praticamente gritando. Ter um marido reserva bem aqui na festa. Se ele vacilar, você tá coberta. As outras mulheres riram. Minha esposa riu também. Não uma risada nervosa. Não uma risada desconfortável. Uma risada genuína, divertida. Olhei pra lá. Bryce tava bem ali com elas. Ele tinha um sorrisinho no rosto. Não envergonhado. Não estranho. Confiante. Por um segundo, tudo parou. Os sons da festa viraram ruído de fundo. Eu observei o rosto da minha esposa. Ela não estava cortando. Não estava dizendo, isso não tem graça, ou não seja ridícula. Ela estava sorrindo para ele. Aí ela me viu. Por um momento, vi algo. Pânico, talvez. Ou culpa. Mas sumiu rápido. Substituído pelo mesmo sorriso casual que usava a noite toda. Fui até lá. Todo mundo calou. Sabe aquela sensação quando você entra num lugar e todo mundo estava claramente falando de você? Foi assim. Só que eu tinha ouvido exatamente o que estavam dizendo. Isso é planejamento esperto, falei. Minha voz saiu calma. Firme. Até sorri. O rosto da minha esposa relaxou. Ela achou que eu estava entrando na brincadeira. As amigas pareceram aliviadas. O sorrisinho do Bryce ficou maior. Quer dizer, por que não ter um plano de contingência, né? Continuei. Faz total sentido. Tirei o anel de casamento do bolso. Parecia mais pesado que o normal. 5 anos de casamento, e levou uns 2 segundos para tirar. O quintal ficou em silêncio. Alguém desligou a música. Fui direto pro Bryce. Ele não estava mais sorrindo. Os olhos dele arregalaram quando estendi o anel. Entra no jogo, parceiro. Ela é toda sua agora. Joguei o anel na mão dele antes que reagisse. Ele ficou parado, olhando pro anel como se fosse uma granada viva. Virei para minha esposa. Ela estava pálida. A boca aberta, mas sem som. Você queria um reserva? Parabéns. Ele é o principal agora. Falei alto o suficiente para todo mundo ouvir. Tô fora. O silêncio era ensurdecedor. 30 pessoas, e ninguém fez som. Alguns me encarando. Alguns encarando ela. A maioria olhando pros sapatos. Não esperei resposta. Atravessei a casa, peguei as chaves do caminhão no balcão da cozinha e saí. Minha própria festa de aniversário. Minha própria casa. E eu simplesmente saí. O lance é que, naquele momento, eu nem tava com raiva. Eu tava em outro estado. Algo mais claro. Como se eu tivesse olhando tudo por um vidro embaçado há meses, e alguém finalmente limpou. Atrás de mim, ouvi a festa se dissolvendo. Portas de carro. Vozes. Todo mundo indo embora de uma vez. Meu celular começou a vibrar antes de eu chegar na casa do meu irmão. Mensagens. Ligações. Todas dela. Não atendi nenhuma. Porque foi o que percebi no quintal. A piada não era o problema. O comentário de marido reserva não era o problema. O problema era que ela riu. O problema era que convidou ele. O problema era o jeito que olhava para ele quando achava que eu não via. O problema era que, em algum momento, eu virei o plano B no meu próprio casamento. Meu irmão não perguntou nada quando apareci na porta dele às 21h30 num sábado. Só olhou minha cara, deu espaço e disse, cerveja na geladeira. É o que ter um irmão que passou pelo próprio divórcio faz.
Ele sabe quando falar e quando só te dar uma bebida e ligar um jogo. Meu celular não parava. 23 chamadas perdidas até eu desligar. A maioria dela. Algumas das amigas. Até uma do Bryce, que deletei sem ouvir. Dormi no sofá aquela noite, mas não dormi muito. Toda vez que fechava os olhos, via o momento. Ela rindo. Ele sorrindo. A cena toda se repetindo como se eu visse acontecendo com outro. Domingo de manhã, meu irmão fez café e sentou na minha frente na mesa da cozinha. Vai me contar o que rolou, ou tenho que adivinhar? Então contei. Tudo. A festa. O comentário. O anel. Saindo. Quando terminei, ele só assentiu devagar. Bom, disse. Você fez a coisa certa. Não parece certa. Nunca parece no começo. Ele encheu o café de novo. Mas me diz uma coisa. Há quanto tempo você sente que algo estava errado? A pergunta acertou mais forte que esperava. Porque a verdade era, meses. Talvez mais. Ela tá distante desde janeiro. Falei. A gente mal conversa mais. Quando conversa, é só superficial. Contas. Agendas. Quem pega mantimento? Nada real. Quando foi a última vez que vocês dois fizeram algo juntos? Só vocês. Tive que pensar. Natal. Fomos pra casa dos pais dela. Mas não era juntos de verdade, sabe? Era só aparecer no mesmo lugar. Meu irmão recostou na cadeira. E esse Bryce? Quando ele entrou na jogada? Não sei exatamente. Ela mencionou esbarrar nele na academia uns 2 meses atrás. Disse que tomaram café para colocar o papo em dia. Não pensei muito na época. Mas agora, na cozinha do meu irmão, eu tava pensando. Tava pensando em tudo. A academia que ela quis de repente em fevereiro. As roupas novas. O jeito que começou a fazer o cabelo diferente. Eu notei tudo. Mas disse pra mim mesmo que era só ela querendo se sentir bem. Que marido suspeita da esposa traindo porque ela entra na academia. Preciso voltar pra casa, falei. Pegar umas coisas minhas. Tem certeza que é esperto agora? Ela tem trabalho amanhã. Sai às 7h30. Vou então. Segunda de manhã, esperei até 7h45. Aí dirigi pro que costumava ser lá. O carro dela tava fora. Bom. A casa tava exatamente como deixamos sábado à noite. Pratos com comida pela metade nas mesas. Copos vazios pra todo lado. A churrasqueira ainda no quintal. Ela não limpou nada. Fui direto pro quarto. Comecei a arrumar roupas, coisas de banho, documentos importantes. Na closet, vi o carregador do celular dela na mesinha. Ela deixou o tablet também. Eu não devia ter olhado. Eu sei. Mas olhei. Ainda logada nos apps de mensagem. E lá tava. Semanas de conversas com o Bryce. Nada explicitamente físico. Mas isso quase piorava. Era íntimo de outro jeito. Piadas internas. Mensagens tarde da noite. Reclamações sobre mim. Sobre como eu não entendia mais ela. Sobre como ele sempre sabia fazer ela rir. Uma mensagem de 3 semanas atrás. Que bom que você vai na festa. Vai ser bom te ver. Resposta dele. Não perderia. Faz tempo demais. Resposta dela. Eu sei. Senti falta disso. Tirei fotos de tudo com o celular. Aí terminei de arrumar e saí. De volta na casa do meu irmão. Liguei para um advogado. Marquei para a quarta. A recepcionista perguntou se queria consulta ou prosseguir com o pedido. Falei prosseguir. Foi aí que caiu a ficha de verdade. Não era só briga. Não era algo para resolver. Eu tava me divorciando. Meu celular vibrou. Mensagem dela. Precisamos conversar. Por favor. Digitei de volta. Não tenho que conversar. Você escolheu sábado à noite. Resposta imediata. Foi só piada. Você tá exagerando. Fiquei olhando aquela mensagem por um tempo. Exagerando. Como se eu fosse o problema. Como se eu tivesse desrespeitado nosso casamento na frente de 30 pessoas. Mandei mais uma. Vi as mensagens. Todas. Não me contate mais a não ser por advogado. Aí bloqueei o número dela. Meu irmão chegou do trabalho aquela noite e me encontrou no sofá, olhando pro nada. Tá de boa? Perguntou. Encontrei as mensagens. Entre ela e ele. Ele sentou do lado. Quão ruim? Ruim o suficiente. Mostrei uns prints. Ele leu. A mandíbula ficando mais tensa a cada um. Cara, sinto muito. O louco é que nem acho que rolaram. Ainda não, pelo menos. Mas ela tava construindo pra isso.
Testando as águas. Mantendo ele como opção. Isso é quase pior, meu irmão disse. Pelo menos se fosse só físico, dava para culpar um erro. Isso é calculado. Ele estava certo. Ela estava planejando. Talvez não conscientemente, mas estava montando a estratégia de saída. Garantindo um pouso antes de pular. E aquela festa? Não era para celebrar aniversário. Era para exibir ele na minha frente. Ver se eu notava. Ver se eu fazia algo. Bom, eu fiz. Passei aquela semana na casa do meu irmão. Organizando a vida. Encontrei o advogado quarta. Arquivei o divórcio quinta. Na sexta, ela foi notificada. Ela ligou pro celular do meu irmão já que bloqueei o dela. Ele me passou com um olhar de, sua chamada. Peguei. O quê? Como você arquiva divórcio? Sem nem tentar consertar? A voz dela estava alta. Tensa. Tinha chorado. Consertar o que exatamente? O fato de você traindo emocionalmente há meses? Ou o fato de me humilhar na nossa festa de aniversário? Eu não traí. Somos só amigos. Amigos não mandam mensagem à meia-noite. Amigos não reclamam do cônjuge um pro outro. Amigos não se olham do jeito que vocês estavam sábado à noite. Silêncio do outro lado. Você queria marido reserva, falei. Parabéns. Agora pode ter ele em tempo integral. Acabou. Desliguei. Meu irmão me deu outra cerveja. Orgulhoso de você, mano. Isso exigiu coragem. Mas eu não me sentia corajoso. Me sentia cansado. Cansado de ser a escolha segura. Cansado de ser plano B no meu casamento. Cansado de ser o cara que devia aceitar quando a esposa mantinha outro no bolso. O que ninguém te conta sobre terminar casamento é quantas coisinhas você tem que desembaraçar. Contas conjuntas. Seguros. O contrato do carro dela que eu coassinei. Nome dela nos contatos de emergência no trabalho. 5 anos de vidas entrelaçadas que agora precisavam ser separadas. Mas eu estava fazendo. Passo a passo. Porque ficar significaria aceitar que não era suficiente. Que precisava competir pela atenção da própria esposa. Que devia ser grato por ela me escolher em vez do reserva. E eu não ia viver assim. Nem por ela. Nem por ninguém. 2 semanas depois de arquivar divórcio, comecei a notar coisas que devia ter visto meses atrás. Tava revisando extratos antigos no escritório do advogado quando caiu a ficha. 14 de fevereiro. Dia dos namorados. Eu comprei flores e reservei jantar naquele italiano que ela gostava. Nada chique, mas atencioso. O extrato mostrava uma cobrança no mesmo dia. $53 num café no centro. Às 14 horas. Quando ela disse que estava trabalhando até tarde no escritório. Chequei março. Outra cobrança em café. Essa de $67. 2 drinks e almoço. Abril tinha 3 cobranças parecidas. Sempre no horário de trabalho. Sempre quando disse que estava ocupada com reuniões ou projetos. Meu advogado, um cara mais velho chamado Roger Sterling, olhou por cima do meu ombro para os extratos. Montando uma linha do tempo? Perguntou. Algo assim. Bom instinto. Juízes gostam de documentação. Mostra que não está reagindo só emocionalmente. Mas eu não fazia pro juiz. Fazia porque precisava saber. Precisava entender quando exatamente meu casamento acabou. Porque não acabou sábado à noite na festa. Isso foi só quando admiti que estava acabado. O fim real estava acontecendo em câmera lenta há meses. Voltei mais. Janeiro. Foi quando ela entrou na academia. Puxei os extratos do cartão online. Lá estava a taxa de matrícula. Mas tinha mais. Uma cobrança numa loja de artigos esportivos no mesmo dia. $140. Liguei para a loja. Perguntei o que alguém compraria por isso. O cara disse provavelmente roupas de treino. Talvez tênis. Tem recibo? Não tinha. Mas lembrei de algo. Ela chegou em casa aquele dia só com uma bolsa de academia. Disse que a academia dava de brinde. Nenhuma sacola da loja. Nenhuma roupa nova de treino que eu vi ela usar. Então para onde foi isso? Meu irmão chegou do trabalho aquela noite e me encontrou cercado de papéis. Extratos. Faturas de cartão. Registros de telefone que sob pena pelo advogado. Você parece investigando o crime, disse. Talvez eu esteja. Mostrei o que achei. O padrão de cobranças. Horas e datas. Ele sentou e começou a ajudar a montar. Olha isso, disse, apontando 15 de março. Café às 14 horas. Mas você tem mensagem dela aqui às 14h30 dizendo que tá presa em reunião e chega às 19 horas. Chequei o histórico do celular. Ele estava certo. Ela mandou mensagem de onde estava tomando café com o Bryce. Mentindo sobre onde estava e o que fazia. Quantas vezes?
Perguntei. Quantas vezes ela mentiu? Contamos. Pelo menos 15 vezes que a história não batia com os registros financeiros. 15 vezes que disse que estava em outro lugar, fazendo outra coisa com outra pessoa. E isso só as que eu podia provar. Meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez. Alô? E aí, cara, é o Jordan. Da festa. Jordan. Um dos caras do grupo de amigos dela. Pessoa decente, embora nunca tivéssemos conversado muito um a um. O que você quer? Olha, sei que é estranho, mas achei que você devia saber algo. Sobre aquela noite. Sentei mais reto. Tô ouvindo. Aquela piada toda de marido reserva. Não foi espontânea. A Melissa planejou dizer a semana toda. Contou para alguns de nós antes. Achou que seria engraçado. Meu sangue gelou. Ela planejou. E sua esposa sabia. Elas conversaram sobre. Ela disse que seria ok, que você ia rir. Não consegui falar por um momento. Quando achei a voz, saiu sem emoção. Ela sabia que iam dizer isso. E convidou ele mesmo assim. Sinto muito, cara. Pensei em falar aquela noite. Mas tudo rolou rápido. O jeito que você lidou, porém. Isso exigiu coragem. A maioria faria cena ou ficaria bêbado e burro. Você só saiu. Respeito. Depois que desligou, fiquei processando. Ela não só permitiu a piada. A aprovou. Provavelmente riu com as amigas antes. A coisa toda foi um teste. Ou uma demonstração de poder. Ou talvez só quis ver se escapava. Bom, descobriu. Meu irmão pediu pizza aquela noite. Sentamos no sofá comendo e vendo o jogo. Mas eu não prestava atenção. Minha mente estava na conversa com o Jordan. Sabe o pior? Falei no intervalo. Acho que ela nunca me amou. De verdade. Não faz isso consigo mesmo. Não, pensa. Nos conhecemos 2 meses depois que ela e o Bryce terminaram. Ela estava no rebote. Eu era a escolha segura. O cara com emprego decente e que não saía muito. O cara que ficaria. Você não sabe. Não sei. Olha as evidências. No segundo que ele volta, ela se afasta de mim. Todos aqueles sentimentos que achava superados, não estavam. Só esperavam ele aparecer de novo. Meu irmão não discutiu. Sabia que eu provavelmente estava certo. Na manhã seguinte, meu advogado ligou. Ela quer contestar o divórcio. Alegando que abandonei o casamento saindo. Que devíamos tentar terapia primeiro. Diz pra ela não. Falei, passamos da terapia. Ela também pede pensão. Diz que não pode pagar a casa sozinha. A casa é alugada. Ela pode se mudar para algo mais barato. Ou melhor, pode morar com o Bryce. Roger riu. Passo a mensagem em termos mais profissionais. O que achar melhor. Só quero isso resolvido. Depois de desligar, percebi algo. Não tava mais com raiva. Aquela raiva inicial de sábado queimou. Agora só vazio. Como se alguém tivesse tirado tudo dentro de mim e deixado só espaço oco. Passei 5 anos construindo vida com alguém que mantinha estratégia de saída o tempo todo. 5 anos achando que éramos parceiros. Quando na real eu era só o marcador até algo melhor aparecer. Aquela tarde, saí de carro. Sem destino. Só precisava me mexer. Pensar. Processar tudo. Acabei no parque do nosso primeiro encontro. Era terça ensolarada, meio da tarde. Crianças no parquinho. Casais passeando com cachorros. Vida seguindo normal enquanto a minha desabava. Sentei no mesmo banco do primeiro dia. Ela estava nervosa, lembrei. Ficava mexendo no cabelo. A achei fofo. Agora me pergunto se estava nervosa porque ainda estava afim do Bryce. Se mesmo ali, no primeiro encontro, eu já era o plano B. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. É a Melissa. Sinto muito pelo que rolou. Nunca quis que fosse assim. Fiquei olhando. Nunca quis que fosse assim. Mas planejou a piada. Iniciou tudo. Digitei de volta. Você quis cada palavra. Só não esperava que eu fizesse algo. Resposta rápida. Ela sente sua falta. Cometeu o erro. Ela escolheu. Tem diferença. Bloqueei esse número também. Quando voltei para casa do meu irmão, o sol estava se pondo. Mais um dia. Mais um dia mais perto de ser legalmente livre de um casamento morto há mais tempo que admitíamos. Meu irmão estava fazendo jantar quando entrei. E espaguete. Nada chique, mas cheirava bem. Tá ok? Perguntou. Chegando lá. E tava. Devagar. Um dia por vez. Uma mentira descoberta por vez.
Um número bloqueado por vez. Tava chegando lá. 3 semanas na casa do meu irmão, ela parou de tentar ligar. As mensagens diminuíram também. De dezenas por dia para 1 ou 2. Aí nada. Achei que seria alívio. Em vez disso, confirmação. Ela desistiu. O que significava que nunca lutou por mim. Lutava para não ficar sozinha. Meu advogado ligou numa quinta à tarde. Ela quer se encontrar. Pessoalmente. Diz que tem coisas que precisa dizer que não dá por advogados. Não. Falei que você provavelmente diria isso. Mas ela insiste. Diz que aceita os termos se você ouvir. Pensei. Os termos eram simples. Separação limpa. Sem pensão. Ela fica com o carro. Eu com o meu. Dividimos a conta conjunta 50-50. Pronto. Se uma conversa fizesse isso sem meses de vai e vem legal, talvez valesse. Tá bom. Mas em lugar público. E quero você lá. Não posso estar em conversas pessoais. Conflito de interesse. Mas posso sentar numa mesa perto se ajudar. Marcamos pro sábado de manhã. Uma lanchonete no lado leste da cidade. Território neutro. Testemunhas se desse ruim. Cheguei 15 minutos antes. Pedi café. Roger chegou 10 minutos depois, pegou uma mesa 3 abaixo da minha e abriu o jornal como se só tomasse café da manhã. Ela entrou na hora. Mal reconheci. Perdeu peso. Olheiras. Cabelo preso num rabo bagunçado. Parecia não dormir. Bom. Ela sentou na minha frente. Não pediu nada. Só sentou com as mãos na mesa. Obrigada por vir. Disse baixo. Não respondi. Só esperei. Sei que tá com raiva. Tem todo o direito. Mas preciso que entenda algo. Nada rolou com o Bryce. Nunca dormimos juntos. Nunca nem nos beijamos. Acha que isso melhora? Só dizendo a verdade. Você viu as mensagens. Sabe o que diziam. Era só conversa. Só amizade. Inclinei pra frente. Me diz uma coisa. Se fosse o contrário. Se eu convidasse uma ex pro nosso aniversário. Se meus amigos brincassem que ela era minha reserva. Se você achasse meses de mensagens onde eu reclamava de você e falava o quanto sentia falta dela. Você chamaria de só amizade? Ela olhou pras mãos. Foi o que pensei. Eu tava confusa, disse. Sobre nós. Sobre tudo. Quando Bryce voltou, trouxe velhos sentimentos. Coisas que achava superadas. Não sabia lidar. Então lidou mentindo pra mim por meses. Encontrando ele pelas costas. Deixando suas amigas me humilharem na frente de todos. Nunca quis humilhar. A piada era pra ser engraçada. Não achei que você reagiria assim. Assim como? Como alguém com alto respeito. Os olhos dela encheram de lágrimas. Achei que podíamos resolver. Ir pra terapia. Descobrir o que deu errado. Sei o que deu errado. Você nunca superou ele. Eu era só o cara que tava lá quando precisava de alguém. A opção segura. O plano B. Não é verdade, é? Pensa. Nos conhecemos 2 meses depois do término de vocês. Você tava devastada. Eu era o cara legal que ouvia você chorar por ele. Que te fazia se sentir melhor. Que não te pressionava. E eventualmente você se convenceu que era amor. Ela chorava agora. Lágrimas de verdade escorrendo. 1 ano atrás, isso me quebraria. Me faria querer confortar. Consertar o que estava errado. Agora só cansado. Mas não era amor. Continuei. Era conveniência. Era gratidão. Era você se contentando com alguém que nunca te machucaria como ele. E no segundo que ele apareceu, tudo desabou. Eu te amo, sussurrou. Não, não ama. Ama a ideia de mim. Ama ter alguém que te dá segurança. Mas não ama a mim. Porque se amasse, nunca faria nada disso. A garçonete passou. Perguntou se queríamos comida. Nós 2 dissemos não. Ela nos deixou. Cometi um erro. Minha esposa disse. Minha quase ex, vejo isso agora. Mas pessoas erram. Não significa jogar fora 5 anos de casamento. Você tá certa. Pessoas erram. Mas isso não foi erro. Foi escolha. Você escolheu convidar ele pra festa. Escolheu aprovar a piada. Escolheu encontrar ele pra café e almoço e o que mais enquanto mentia sobre onde estava. Não foram erros. Foram decisões. Então é isso. Você tá desistindo de nós. Não tô desistindo de nada. Você desistiu meses atrás. Só tô aceitando. Ela esticou a mão como se fosse pegar a minha. Puxei.
Ela parou. Aí recuou devagar. Tem algo que eu possa dizer? Algo que eu possa fazer? Pode assinar os papéis do divórcio. Pode aceitar os termos. E pode me deixar seguir com a vida. E a casa? Nossas coisas? Fica com o que quiser. Não ligo para móveis ou louças ou nada. Só quero sair. Ela ficou quieta um tempo. Quando falou, a voz mal audível. E o Bryce? O que tem ele? Você quis dizer? Quando disse que ele podia me ter, quase ri. Tá pedindo permissão para namorar o marido reserva? Não, eu só, não sei. Tô tentando entender o que acontece agora. O que acontece agora é você fazer o que quiser. Tá livre. Era o que queria, né? Liberdade para explorar opções? Bom, tem. Não tô mais no caminho. Não era o que eu queria. Então o que queria? Me manter como opção segura enquanto decidia se algo melhor aparecia? Ter o bolo e comer. Ela não respondeu. Porque nós dois sabíamos que era exatamente isso. Levantei. Deixei uma nota de $10 na mesa pelo café. Meu advogado tem os papéis. Assina. Segue. Encontra o que procura. Só faz sem mim. Por favor, não vai. Não assim. Assim como? Com dignidade? Com autorrespeito intacto? Desculpa. Mas não vou sentar aqui e deixar você me fazer sentir mal por recusar ser segunda escolha de alguém. Saí daquela lanchonete e não olhei para trás. Roger me seguiu pro estacionamento. Tá ok? Perguntou. Tô bem. Foi brutal ver. Mas você lidou bem. Ficou calmo. Não se emocionou. Fui emocional por 3 semanas. Acabou isso. Ele assentiu. Ela vai assinar. Vi na cara dela lá dentro. Ela sabe que acabou. Bom. Quanto até ser final? 60 dias mínimo. Mas provavelmente 90 com processamento. 3 meses. 90 dias até ser legalmente livre de um casamento morto há mais tempo. Dirigi de volta para casa do meu irmão. Ele via jogo na sala. Como foi? Perguntou. Como esperado. Ela chorou. Disse que errou. Perguntou se tinha algo que podia fazer. O que você disse? Falei para assinar os papéis e seguir. Meu irmão sorriu. Orgulhoso, mano. Você não cedeu. Nem tentado. Sabe o louco? Sentado na frente dela hoje, percebi que não sinto falta dela. Sinto falta de estar casado. Sinto falta de ter alguém para voltar. Mas dela especificamente? Não sinto falta nenhuma. É como sabe que escolheu certo. Aquela noite, não consegui dormir. Não porque estava chateado ou arrependido. Só ficava pensando na cara dela quando saí da lanchonete. A ficha caindo que eu tava mesmo indo. Não ia ter reconciliação dramática. Que ela postou que eu era fraco demais para sair, e perdeu. Meu celular vibrou à meia-noite. Mensagem do número dela. Tinha desbloqueado depois da reunião, achando que precisaríamos coordenar logística. Desculpa. Por tudo. Você merecia melhor. Fiquei olhando aquela mensagem um tempo. Parte de mim queria responder. Dizer algo cortante. Garantir que entendesse exatamente o quanto machucou. Mas qual o sentido? Em vez disso, digitei. Eu sei. E deixei assim. Porque eu merecia melhor. Merecia alguém que me escolhesse primeiro. Que não precisava de plano B. Que não me media contra um ex toda vez que ficava difícil. E agora estava livre para encontrar essa pessoa. Ou talvez não. Talvez só focasse em mim um tempo. Redescobrir quem eu era sem o drama de alguém me pesando. De qualquer jeito, estava feito de ser plano B. 6 semanas depois de sair da lanchonete, assinei os papéis finais do divórcio. Roger ligou para dizer que estava oficial. Eu estava solteiro de novo. Parabéns, disse. Vai comemorar. Mas não quis comemorar. Senti alívio. Como se carregasse algo pesado há meses e finalmente pudesse largar. Tinha saído da casa do meu irmão 2 semanas antes. Aluguei uma casa pequena do outro lado da cidade. Nada chique. 2 quartos. Quintal decente. Bairro quieto. Era a minha. Sem história compartilhada. Sem fantasmas. Trabalho foi minha salvação nisso tudo. Me joguei nos projetos. Peguei turnos extras quando dava. Meu chefe notou. Me chamou um dia e disse que estava na fila para promoção. Mais dinheiro. Melhores horários. Recomeço em mais de um jeito. Comecei a ir na academia. Não há que ela entrou. Outra do outro lado da cidade. Comecei a correr de novo. Algo que fazia antes de casar, mas parei por algum motivo que não lembrava. Agora lembrava porque amava. A clareza.
O silêncio. Só eu e a estrada. Num sábado de manhã, esbarrei no Jordan na loja de ferragens. Ele pegava coisas de tinta. Eu olhava churrasqueiras. E aí, cara, disse. Como tá? Bem. Melhor. Ouvi que o divórcio saiu. Sinto que chegou nisso. Não sinta. Melhor coisa que podia acontecer. Ele hesitou. Aí disse, você devia saber algo. Ela e o Bryce. Durou umas 2 semanas. Não surpreendi. O que rolou? Descobriu que ele não estava interessado de verdade. Gostava da atenção, do ego de saber que ela estava afim. Mas quando virou algo para se comprometer, ele pulou fora. Então ela perdeu nós dois. Praticamente. Tá ligando pro pessoal tentando simpatia. A maioria não compra. Ah, senti. Peguei a churrasqueira que olhava. Obrigado por contar. Mas honestamente, não muda nada. Mesmo se tivessem casado, eu escolhi certo. Escolheu. Aquela noite, montei a churrasqueira no quintal. Chamei meu irmão. Fizemos bifes e tomamos cerveja e falamos de tudo menos dela. Você parece diferente, disse. Melhor. Me sinto diferente. Mais leve, talvez. Como se pudesse respirar de novo. Vai começar a namorar? Eventualmente. Sem pressa, porém. Tô bem sozinho agora. Aprendendo quem sou sem o caos de alguém. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Quase não chequei, mas curiosidade venceu. É o Bryce. Devo uma desculpa. Mostrei pro meu irmão. Ele riu. Vai responder? Não. Ele não merece minha energia. Nenhum deles. Deletei a mensagem. Bloqueei o número. Voltei pro bife. 3 meses depois do divórcio final, tava dirigindo pra casa do trabalho quando vi ela. Num posto de gasolina, abastecendo o carro. Parecia cansada. Mais velha de algum jeito. Por um segundo, pensei em parar. Perguntar como tava. Ser civil. Mas aí lembrei da festa. Da piada. Do sorrisinho do Bryce. E segui dirigindo. Porque alguns capítulos precisam. Atualização em 3 semanas depois, a meados de outubro de 2025. Faz 3 semanas desde que vi ela no posto, e desde que o divórcio virou poeira no retrovisor. Os papéis finais chegaram na semana passada, selados e arquivados. Ela assinou sem mais drama, aceitou os termos limpos em 50-50 na conta, carros separados, 0 pensão. Roger disse que ela parecia derrotada, mas resignada no cartório. Não fui. Não precisava ver. O Bryce? Sumiu do mapa. Jordan me contou que ele bloqueou ela em tudo depois de 2 semanas de namoro ou o que quer que tenha sido. Ela tentou voltar pro grupo de amigos, mas a maioria virou as costas. Melissa até pediu desculpas por mensagem, mas deletei sem ler. Não é mais minha novela. Eu tô numa vibe que nem sei nomear. Não é felicidade explosiva, tipo fogos no ano novo. É mais, espaço. Espaço para respirar sem checar o celular a cada notificação. Espaço para decidir o que quero sem negociar com ninguém. Mudei para uma casa alugada em South Austin, 2 quartos, quintal com árvore de pecan, silêncio que parece luxo. Montei uma oficina na garagem, em bancada, ferramentas, rádio tocando rock clássico. Aos sábados, corro 8 km pelo trilho do Lady Bird Lake, depois tomo café numa padaria que abre às 6 horas. Ninguém reclama se eu chego suado ou se deixo a louça na pia. Voltei a tocar violão, um hobby que abandonei porque faz barulho. Meu irmão e o Jordan vêm pra jam sessions improvisadas, e eu no violão, ele na bateria de air, Jordan cantando desafinado pra caramba. Rimos até doer a barriga. Comecei um curso online de marcenaria à noite. Faço mesas de centro tortas, mas são minhas mesas tortas. Não namoro ainda. Tive um date ou 2 via app, mas nada clicou. Tô de boa sozinho, pela primeira vez, solteiro não só como sentença. É liberdade com Wi-Fi e café bom. Às vezes, pego o caminhão e dirijo até Fredericksburg só pra ver o pôr do sol nas vinícolas. Sem rota, sem companhia, sem explicação. Não guardo raiva. Raiva gasta energia que uso pra construir prateleiras agora. Ela foi um capítulo que ensinou uma lição cara e nunca mais serei o reserva de ninguém. E, mano, que alívio é ser o titular da própria vida.